Olá a todos, meu nome é Pedro. Hoje eu vou estar aqui juntamente com o Ed Carlos e com o Ebert, apresentando a vocês três variáveis meteorológicas na cidade de Januária no mês de julho de 2020 e julho de 2021, nas quais vão ser as temperaturas diárias máxima, as temperaturas diárias mínima e as umidades diárias. Além dessas três variáveis que vamos estar apresentando, a gente também vai fazer a análise da previsão do tempo para os próximos dias em Januária. Então é isso e vamos nessa. Bom dia, me chamo Ebert Viana Martins e irei analisar a temperatura máxima de julho na cidade de Januária, entre o ano de 2020 a 2021. Pois bem, já no começo do mês, em 1º de julho, já podemos notar que a temperatura máxima em 2020 ela está superior até o dia 5 de julho. Após o dia 5 de julho, podemos notar que há pouca diferença entre essas temperaturas até o dia 15 de julho. A partir do dia 15 de julho, a temperatura máxima de 2021 ela começa a se elevar, chegando até cerca de 35 graus Celsius. E vai até o dia 22 de julho, sendo superior à temperatura de 2020. E depois do dia 22 de julho a 27 de julho, a temperatura se mantém quase a mesma, comparada às duas. E a partir do dia 27 de julho, novamente, a temperatura máxima de 2021 ela começa a se elevar a 35 graus Celsius novamente. E logo depois desse dia, a temperatura de 2021 ela abaixa novamente. Só que no próximo dia 30, ela se eleva novamente a aproximadamente 34 graus Celsius. E como podemos ver, a diferença dessas duas temperaturas é que a temperatura máxima de 2021, como podemos ver, ela quase sempre se mantém, né? Por exemplo, entre os dias 16 de julho a quase o resto do mês, ela se mantém quase a mesma média de temperatura. Entre 30 e 31, quase não passa disso. Já a temperatura máxima de 2021, ela tem alterações, como por exemplo, no começo do mês, do dia 1 de julho, ela começou a ficar abaixo de 30, depois ela começou a subir. No dia 18 de julho já estava batendo 35 graus. Depois no dia 20 abaixou novamente, no 23 abaixou de novo. No dia 28 de julho bateu 35 graus Celsius de novo. E no dia 30 de julho bateu mais ou menos 33 graus Celsius. Bom, pessoal, agora a gente vai começar aqui a análise do mês de julho de 2020, a temperatura mínima em Januária, na estação de Januária. Bom, aqui a gente pode perceber que o mês começou com 14,1, aqui dia 1º, e o dia 2 já teve uma redução, foi para 11,8 graus Celsius, essa temperatura mínima. Do dia 2 até o dia 5, teve esse aumento gradativo, constou aqui 16,6 no dia 5, onde diminuiu até o dia 7, que estava 16,6, foi para 13,1 graus Celsius. No dia 8, elevou, foi para 16,2, que é bem alto também. Aqui no dia 5 estava 16,6, aqui no dia 8 estava 16,2. Do dia 8 até o dia 9, teve uma redução aí de quase 6 graus, aqui estava 16,2, o dia 9 foi para 10,3. Do dia 9 até o dia 11, teve esse aumento, onde o dia 11 aqui constou 14,8 graus Celsius, a temperatura mínima, e do dia 11 até o dia 13 teve essa diminuição, onde o dia 13 marcou até então aqui um dos menores, né? A temperatura mínima de 9,4 graus Celsius. Bom, no dia 14, essa temperatura mínima subiu, foi para 11,8, e no dia 15 reduziu novamente, foi para 9,7. Do dia 15 aqui de julho até o dia 19, a gente pode perceber que teve um aumento gradativo aqui, foi para 13,6 no dia 19. A gente pode perceber aqui que sempre aqui tem uma pouca diferença, mas ainda assim subiu do dia 16, aqui do dia 15, até o dia 19.
Bom, no dia 20 reduziu novamente, foi para 11,8. No dia 21 subiu, foi para 13,9. E aqui no dia 23 também teve essa redução, foi para 10,3. A partir do dia 23 até o dia 27, aqui a gente pode perceber também esse aumento gradativo, foi para 14,1, estava 10,3. Então aqui a gente pode observar esse aumento. O dia 28 sofreu pouca redução, foi para 13,7, e no dia 29 foi para 13,9. Do dia 29 até o dia 31 a gente pode perceber que reduziu bastante, também foi para um dos menores, né? Marcou 9,5 graus, aqui comparando com o menor, que foi o dia 13, que foi 9,4 graus. Então aqui a gente percebe que o dia 31 também foi um dos menores. Então essa daqui foi a análise do mês de julho de 2020, a temperatura mínima em Januária. Bom, pessoal, agora analisando aqui o mês de julho de 2021, em Januária, a temperatura mínima não foi constado totalmente. Aqui a gente percebe que o primeiro foi no dia 3, onde teve uma temperatura mínima de 17,5 graus. E no dia 4 já teve uma grande diferença, foi para 11,5 graus. E depois do dia 4 a gente só vai ter um aqui no dia 10, que constou uma temperatura de 12,3 e teve um aumento gradativo até o dia 14, que marcou 17,4, bem parecido aqui com o dia 3. E teve uma pequena redução até aqui o dia 16, que foi para 14,3 graus Celsius de temperatura mínima. Então, aqui podemos perceber que não teve essa constatação de todos os dias, igual a gente teve em 2020, né? Em julho de 2020. Bom, pessoal, fazendo um comparativo agora aqui com o mês de julho de 2020 e 2021, como eu falei anteriormente, o de 2021 não tem assim os dados concretos, completos, a gente vai fazer a análise, assim, um comparativo com o que tem aqui, que o 2021 é esse azul e 2020 é esse cinza. Aqui a gente pode perceber a diferença aqui das maiores. Em 2021 teve 17,5 graus, já em 2020 foi 16,6 e a menor aqui em 2021 que foi constado, né, foi 11,5, já em 2020 foi 9,4. Então a gente observa assim que teve uma grande diferença de temperatura, embora não tenha os dados todos completos. A gente faz um comparativo com esses aqui que foram constados e a gente pode observar essa diferença de temperatura entre esses meses de um ano, né, de diferença. Então esse foi o comparativo dos 2 meses de julho de 2020 e julho de 2021. Bom, eu sou de Carlos Ribeiro. Entre as variantes, irei apresentar aqui sobre umidade, né? Estarei fazendo aqui uma comparação do mês de julho de 2020, assim como também o mês de julho de 2021. Estou aqui aberto comigo, né? Essa tabela que vai nos trazer informações do mês de julho de 2020 com dado, né, a todos os horários do dia. Ou seja, por exemplo, aqui a 1 da manhã, nós vamos ter aqui, pegando aqui no campo de umidade, né, que se refere aqui, a 89,0, né, a umidade máxima como a mínima também nesse horário, né, à meia-noite, né, 0 horas, e a mínima 77,6. Assim sucessivamente, a 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, tudo aqui embasado, ó, no mês. Percebemos bem aqui que vamos ter então às 23 horas o dia 1/7 de 2020. E a média disso aqui nós sabemos muito bem que é a soma dessas variantes aqui, tanto da mínima como máxima, como instantânea também, dividido pela sua quantidade, né? A quantidade aqui de horários. Então nós vamos ter uma média. É tanto que para que a gente possa saber a média, então, dada por essas variantes conforme o horário do dia, nós temos esse outro gráfico aqui que eu também busquei, onde a gente, que através do site do IMET, né, colocando aqui nessa opção de gráficos diários, vai encontrar aqui, colocando o tipo de estação automática, o Januário, né, o julho, o ano que a gente quer, a média, ou seja, em vez da gente vir aqui, poderíamos colocar, tem uma tabela aí no Excel,
e fazer essa média, conforme eu já disse aqui, como se faz, mas aqui também já dá pronto, né? Então a gente vai ter a média, então, do dia 1, no caso aqui sendo 70, no caso a máxima, né, sendo 73,2 e a mínima sendo aí, então, 32%. Vejamos bem aqui, para a gente poder ter uma noção. Então, se a gente pegar para o próximo dia, o dia 2, nós vamos ter a média aí, então, de umidade, né, 64%, assim sucessivamente 63,1, né, 64, 66,5 e a mínima que a gente encontra aqui embaixo. Então isso é muito importante, relacionando aí ao propósito que a gente tem para com a cultura, né, envolvendo aqui então nossos estudos da agronomia. Então se a gente pegar aqui agora e fazer um comparativo, colocarmos aqui o gráfico, né, a média, agora aqui se tratando do mês de julho de 2021, exemplo, no ano então aqui de 2021, nós temos aqui no primeiro dia que a média, né, dessa umidade seria 48,8, enquanto voltando aqui no ano de 2020, essa média já estava 73,2, ou seja, o que nós podemos perceber aqui? Que o ano passado a umidade estava bem maior, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, no dia 2 vai estar 64,7. Se a gente voltar para o ano de 2021, esse ano vai estar 51. Veja bem aqui, se a gente for comparar, como esse ano a umidade ela foi bem mais baixa, né? Trazendo a nós um clima bem mais seco. Olha para vocês terem uma noção, no dia 3, 50%. Se a gente voltar no ano de 2020, vai estar 63%, ou seja, uma umidade bem mais alta. Se a gente for lá a mínima, 30%. Se for lá no dia 3, lá a mínima, 31%. Então, assim sucessivamente. Se a gente for rodar aqui, ó, vai ter todos os dias. Olha que interessante aqui. No dia 19, aqui em 2021, né, no mês de julho, estava dizendo que a média que era 32, que já teve uma queda. Olha para vocês verem aqui como já teve uma queda aqui entre o dia 17 ao dia 20 aqui então de julho de 2021. Se pegando aqui, por exemplo, no dia 19, teve 32,6. Se a gente voltar para o ano passado, no mesmo dia 19, vai dizer que também teve uma queda. Perceba a queda. Mas olha só, a umidade ainda estava maior, 58. Vamos lá para vocês terem essa noção? 32. Então, o que a gente pode concluir? Que esse ano, né, de 2021, ele é um ano mais seco, onde a média ela tem nos dado informações para chegar a essa conclusão. Então é isso, gente. É que a gente consegue então ter as informações, né, ter um entendimento como foi de um ano para o outro, tá certo? Então, bom, agora nós vamos analisar a previsão do tempo para os próximos dias. Aqui no próprio site do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente pode ter essas informações. Aqui no canto é só colocar a cidade escolhida, que no nosso caso foi Januária. E aqui a gente tem os dados dos próximos dias, onde podemos analisar. Aqui no dia 27/8, a temperatura mínima, que é hoje, né, constou 16 graus, a temperatura máxima 32, a umidade máxima 80% e a umidade mínima 20%. Aqui podemos ter também as informações de manhã, que teve poucas nuvens, à tarde foi poucas nuvens com a névoa seca, e à noite temos poucas nuvens. Dia 28, no sábado, temos também a temperatura mínima de 18 graus, a temperatura máxima 32 graus, com tendência a diminuir, né? A umidade máxima 80% e a umidade mínima 20%. Também temos a informação que manhã poucas nuvens, tarde poucas nuvens, noite poucas nuvens. Aqui a gente tem também, quem quiser analisar, tem a direção do vento, a intensidade, a direção, a parte da tarde, da noite, tudo certinho. No domingo, temos a temperatura mínima 17 graus, a temperatura máxima 33 graus, a umidade máxima 70% e aqui a umidade mínima 20%. Já na segunda-feira, temos uma temperatura mínima de 18 graus, com tendência a aumentar, né? Uma temperatura máxima de 32, a umidade 70% e a umidade mínima de 20%. Já na terça-feira, que é o último dia que nos fornece a informação, a temperatura mínima é 17 graus, tendência a diminuir, né? A temperatura máxima também com essa tendência de 30 graus e a umidade máxima 70%, tendo também a umidade
mínima de 20%. Então essas aqui são as informações. Nós também temos como obter essa informação pelo meteograma, né? Que aqui ele já gera para a gente esse gráfico, que são um gráfico mais completo. A gente pode ter essa análise. Ele mostra a precipitação, a temperatura do ponto de orvalho, a umidade relativa, também outras informações como a pressão ao nível médio do mar e a cobertura de nuvens, fora a velocidade em direção do vento e dentre outras informações também que é obtido aqui no meteorograma. Bom pessoal, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e agradecemos pela atenção de todos.